Nasci cercado por riqueza, mas nunca fui verdadeiramente livre. Meu nome, Richard Devereux, carrega séculos de glória, poder e responsabilidade. Desde que me entendo por gente, fui moldado para ser o futuro Duque de Wexford, herdeiro de terras, vastas e obrigações que nunca escolhi. Meu destino foi traçado muito antes de meu primeiro suspiro, e quanto mais o tempo passava, mais ele se fechava ao meu redor como uma jaula dourada. O castelo onde crescia magnífico. Salões imensos, corredores de pedra fria, jardins impecáveis e tapeçarias que contam histórias de conquistas passadas. Mas para mim, ele sempre teve outra forma, uma fortaleza intransponível, onde cada janela era uma promessa de liberdade inalcançável. O luxo nunca me fascinou, tampouco as regras da nobreza. Meu mundo era feito de obrigações e minha mãe, Dama Margaret Devereux, era a guardiã implacável delas. Desde pequeno, fui ensinado a não questionar. Um conde não ama Richard. Um conde casa para fortalecer seu legado. Essas palavras ecoaram por toda a minha infância e adolescência. Eu deveria aceitar sem hesitar, sem sonhar com algo diferente. Mas sonhar, ainda que proibido, sempre foi um hábito meu. Recentemente, minha mãe fez questão de reforçar essas palavras. Sentada no grande salão, com sua postura impecável e olhar crítico, anunciou o que parecia inevitável. Meu casamento com Lady Vivian Montgomery já estava selado. O anúncio veio como uma sentença. Vivian era bela, educada, exatamente o que se esperava de uma futura duquesa. Mas não havia vida em seus olhos, apenas cálculo. Seu sorriso era suave, mas sem calor. Eu sabia o que esperavam de mim. Cumprir meu dever, casar com Vivian, assumir as terras, consolidar alianças e, acima de tudo, esquecer qualquer ideia de amor. O amor era para os camponeses, para os ingênuos, para os que podiam se dar ao luxo de errar. Um conde não pode errar. Mas algo dentro de mim recusava-se a aceitar. Era um incômodo sutil, crescente, algo que se agitava no fundo da minha alma toda vez que eu via minha vida sendo escrita por outras mãos. E talvez tenha sido esse incômodo que me levou a fazer algo impulsivo naquela manhã. A caçada era um evento comum entre os nobres, uma tradição que eu deveria apreciar. Mas naquele dia minha mente estava distante. O som dos cavalos, dos cães de caça, das conversas altivas, tudo parecia abafado, distante. Foi por isso que me afastei, talvez em busca de um momento de silêncio. Eu não sabia que, ao seguir um caminho desconhecido, encontraria algo que mudaria tudo. O silêncio. Era isso que eu buscava quando me afastei do grupo. O peso das expectativas sempre me acompanhava, mas ali, longe dos olhos atentos dos outros nobres, por um breve instante, eu podia respirar. Meu cavalo trotava lentamente pela trilha. O som das folhas secas esmagadas sob os cascos se misturava ao canto distante dos pássaros. O vento carregava o cheiro fresco da terra e da madeira molhada, um alívio comparado ao perfume sufocante das damas da corte. Eu deveria voltar, mas a ideia de retornar para os olhares avaliadores de minha mãe e Lady Vivian me enojava. Foi então que a ouvi. Uma risada. Baixa, quase um sussurro, mas cheia de vida. Algo tão simples, mas que pareceu deslocado naquele cenário frio e calculado em que vivi toda a minha vida. Instintivamente, guiei meu cavalo na direção do som. Entre as árvores, havia um riacho estreito. A água cristalina serpenteava entre as pedras. E ali, ajoelhada na margem, estava ela. Uma jovem camponesa, vestindo um vestido simples de tecido gasto, mas limpo, com longos cabelos castanhos soltos sobre os ombros. Ela estava concentrada, recolhendo pequenas flores brancas entre as pedras, os dedos delicados movendo-se com cuidado. Eu deveria ter simplesmente ido embora, mas não consegui. Ela não me viu de imediato, apenas quando se inclinou para pegar uma flor que flutuava na água e perdeu o equilíbrio. Seu corpo balançou, os braços se agitaram em um reflexo tardio, e então, um pequeno grito e um som de respingo. Saltei do cavalo sem pensar. Quando cheguei à margem, ela já estava sentada na água, ofegante e com os olhos arregalados. Havia surpresa, sim,
mas também algo mais, algo que me prendeu no lugar. Ela se levantou apressada, ajeitando a saia encharcada. Foi só então que nossos olhares se cruzaram. Seus olhos eram de um castanho profundo, mas não havia temor ali, apenas curiosidade e desconfiança. Nenhuma reverência, nenhum olhar submisso. "Você está bem?" perguntei. Ela hesitou. Um instante longo demais. Então assentiu lentamente, apertando os lábios. "Sim, milord." O título foi dito sem cerimônia, sem servidão, como se estivesse testando o gosto das palavras. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Deveria ter montado em meu cavalo e retornado ao meu mundo. Mas não o fiz. Algo em mim já sabia. Esse encontro não seria esquecido. Depois daquele encontro no riacho, voltei ao castelo decidido a apagar aquele momento da minha mente. Era apenas uma camponesa. Apenas um incidente sem importância. Mas, por alguma razão, a lembrança dela me acompanhava. Os dias seguintes foram sufocantes. Minha mãe insistia nos preparativos para meu casamento com Lady Vivian, planejando cada detalhe como se eu não tivesse qualquer voz no assunto. A corte falava sobre alianças, riquezas e estratégias, e tudo parecia cinza, monótono, sem vida. Foi quando me dei conta. Eu nunca tinha visto Lady Vivian sorrir de verdade, não como ela sorriu, lá no riacho. O pensamento me incomodava. Por que isso importava? Ainda assim, sem perceber, meus passeios passaram a tomar outro rumo. Sem destino definido, meus cavalos seguiam sempre na mesma direção, os campos ao redor do vilarejo, que eu dizia a mim mesmo que era uma coincidência, uma distração momentânea. Mas no fundo sabia que estava mentindo para mim mesmo. Então, a vi novamente. Ela estava no mercado carregando uma cesta com pães e legumes, falando e rindo com uma amiga. Sua risada era leve, sem amarras, completamente diferente das conversas frias da corte. Por um instante eu apenas observei, lutando contra o impulso de me aproximar. Mas então, sem aviso, seus olhos encontraram os meus. O sorriso sumiu. Ela ficou imóvel por um breve segundo, antes de abaixar o olhar e virar-se apressada, como se quisesse desaparecer. Foi nesse momento que percebi o óbvio. Eu não era bem-vindo ali. E, no entanto, eu não queria ser esquecido. Passei semanas arrumando desculpas para voltar à vila. Pequenos pretextos, conversas triviais com os comerciantes, observando de longe. Eventualmente, ela percebeu. Foi num final de tarde, quando nossos caminhos se cruzaram de novo. Dessa vez, ela não fugiu. "Milord." Sua voz era firme, mas carregava um tom de advertência. "Richard." Corrigi antes que pudesse pensar. Ela ergueu as sobrancelhas. "Milord Richard." "Sem milord." Ela soltou um suspiro breve e cruzou os braços. "O que quer de mim, Richard?" Eu não soube responder. Naquele momento, ainda não sabia que esse era o começo de algo perigoso. Eu estava cego para o perigo. No começo era apenas um jogo silencioso, um encontro casual no mercado, uma troca de olhares enquanto ela passava pela praça, uma palavra dita sem intenção. Mas logo os encontros se tornaram mais frequentes, e depois inevitáveis. Toda vez que eu partia para a vila, prometia a mim mesmo que seria a última. Mas quando a manhã seguinte chegava, o desejo de vê-la me arrastava de volta. Helena não, era apenas diferente de qualquer mulher que conheci. Ela era livre, sem máscaras, sem formalidades calculadas. O mundo parecia mais leve ao seu lado, e pela primeira vez na vida, eu não precisava representar um papel. Mas a ilusão não duraria para sempre. Os olhares começaram. Primeiro, discretos. Depois, diretos e afiados, carregados de desconfiança. Camponesas cochichavam. Comerciantes baixavam os olhos. E até os guardas da vila pareciam alertas à minha presença frequente. Afinal, o que um conde fazia ali repetidamente sem escolta? A notícia não demoraria a chegar à minha mãe. E chegou. Naquela noite, Dama Margaret me esperava no salão principal do castelo, sentada em seu trono de madeira esculpida como se governasse o mundo. Seu olhar era duro, frio, inabalável. Ao seu lado estava Lady Vivian, imóvel, um sorriso pequeno, calculado. "Espero que tenha se divertido em seus passeios, Richard", minha mãe disse. A voz era baixa,
mas carregava peso. Meu sangue gelou. Ela sabia. Se quer se misturar com plebeus, ao menos seja discreto, continuou, girando uma taça de vinho entre os dedos. Ainda há tempo para corrigirmos esse lapso de julgamento. Eu quis protestar. Quis dizer que não havia erro algum, que Helena não era apenas uma distração. Mas antes que pudesse falar, Vivian se pronunciou. Os camponeses falam, meu querido. Dizem que há uma certa moça que prendeu sua atenção. Uma garota da vila. Ela enfatizou a palavra como se fosse um insulto. A nobreza não perdoaria tal fraqueza. Fraqueza. Era isso que eles viam. Um homem apaixonado não passava de um tolo vulnerável, alguém que esquecera seu lugar. Minha mãe inclinou-se para a frente. Isso acaba agora, Richard. E naquele momento, percebi que não era apenas minha família que se opunha a isso. Era o mundo inteiro. O amor nos torna ousados. Ou tolos. Depois daquela noite, minha mãe impôs restrições. Meus passeios foram reduzidos, e sempre que eu saía do castelo, um criado ou guarda me acompanhava discretamente. Eles queriam me vigiar, me controlar, mas eu já não era um menino, e minha vontade era maior do que qualquer corrente invisível que tentassem me impor. Continuei vendo Helena. Escondido, sim, mas continuei. Cada encontro era um risco, mas também uma promessa. Era ali, longe dos salões da corte, longe da falsidade e das máscaras, que eu era verdadeiramente eu. Foi então que decidi que não queria mais fugir. Naquela tarde, nos encontramos perto do velho moinho, onde os campos de trigo douravam sob o sol poente. O vento soprava leve, e o cheiro de pão recém-assado vinha das casas próximas. Ela sorriu ao me ver, e naquele momento, soube que já não podia mais negar. Case-se comigo. As palavras escaparam antes que eu pudesse hesitar. Ela piscou, surpresa. Richard. A incredulidade na sua voz me feriu. Ela não acreditava. Ela não podia acreditar. Estou falando sério. Peguei suas mãos. Vamos partir. Podemos ir para longe, para terras onde meu nome não signifique nada. Eu escolho. Você, Helena. Por um instante perfeito. Eu vi esperança em seus olhos. O tipo de esperança que quebra correntes. Mas então sua expressão mudou. Ela olhou ao redor nervosa. Havia um medo ali que eu ainda não compreendia. Isso nunca vai funcionar, ela sussurrou. Eu ia responder, insistir, convencê-la de que o amor era maior que qualquer regra. Mas, então ouvimos os cascos, vários cavalos. Helena se afastou rapidamente, mas já era tarde. Os guardas do castelo surgiram na estrada de terra, liderados por Sir Gregory Whitmore, um cavaleiro leal à minha mãe. Ele sorriu ao me ver, um sorriso lento e venenoso. Milord, sua voz carregava uma falsa cortesia. Lamento interromper, mas temo que tenhamos um problema. Foi então que vi o comerciante da praça, um homem de meia idade que costumava vender frutas, preso à cela de um dos soldados, com um olho roxo e o rosto inchado. Este homem, Gregory continuou, apontando para ele, disse ter sido roubado. Uma peça de prata desapareceu de sua banca. E, curiosamente, o único nome que surgiu foi o de uma certa jovem camponesa. Meu estômago revirou. Eu olhei para Helena e o pânico em seus olhos disse tudo antes mesmo que ela falasse. Isso é mentira, ela sussurrou. Mas Gregory já não olhava para mim, olhava para os guardas. Prendam a ladra. E foi assim que, diante dos meus olhos, Helena foi levada sob falsas acusações, enquanto eu, um conde, não conseguia fazer nada. O mundo desabou diante de mim. Os guardas a agarraram à força. Helena lutou, tentou se soltar, mas eram muitos. Ela gritou meu nome e eu nunca me senti tão impotente. Meu corpo queria reagir. Minha mente berrava para que eu a salvasse. Mas eu hesitei. E essa hesitação custou tudo. Gregory cavalgou à frente, conduzindo o grupo de soldados pelo caminho de terra batida, levando Helena direto para o castelo. Eu montei meu cavalo e fui atrás. Meu coração batia contra o peito, e cada passo da montaria parecia um aviso do que estava por vir. Ao atravessar os portões da fortaleza, o cenário já estava montado. O grande salão estava iluminado com tochas
mas o ar estava pesado, sufocante. Minha mãe estava no centro, vestindo um longo traje de veludo negro, com Lady Vivian e Lord Edward ao seu lado. Helena foi jogada ao chão diante deles. Seu rosto estava sujo de poeira, mas sua postura continuava firme. Seus olhos me encontraram por um instante, e ali eu vi uma pergunta muda. Você vai me salvar? Uma ladra, Gregory disse, com a voz carregada de falsa indignação. Foi pega em flagrante. Ladra? Minha mãe repetiu, levantando-se devagar. Ela caminhou até Helena, seu olhar examinando a jovem como se fosse um inseto insignificante. Ou um erro? Minha garganta estava seca. Isso não é verdade. Minha voz saiu rouca, mas firme. Isso é uma armação. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Minha mãe me olhou como se eu fosse um estranho. Lord Edward e Vivian se entreolharam, e foi ali que compreendi. Isso não era apenas uma acusação. Era uma mensagem. Richard, minha mãe finalmente disse, sua voz controlada como sempre. Você não entende a gravidade disso? Essa garota usou seu nome para ganhar privilégios. Ela se aproveitou da sua compaixão e traiu sua confiança. Você não pode ser tão ingênuo. Helena soltou um riso amargo ainda no chão. Eu nunca pedi nada. Eu dei um passo à frente. Ela não fez nada. Vocês estão usando isso como uma... Desculpa. Minha mãe suspirou, mas sua expressão era inabalável. Então escolha. Meu corpo ficou tenso. Se insistir nesse erro, ela continuou, estará cometendo sua maior tolice. Será deserdado. Perderá tudo. Seu título, sua herança, sua posição. Ela se virou para os guardas. E talvez a vila de onde essa moça veio tenha que pagar por sua rebeldia. Meu sangue gelou. Ela estava me forçando a abandoná-la. E pior, estava ameaçando o povo de Helena. Minha respiração ficou pesada. Olhei para Helena. Ela entendia. Vi a raiva em seus olhos, a dor, a traição que ela já previa. Eu tinha duas escolhas: lutar por ela e condenar todos que ela amava, ou destruí-la para salvá-los. Meu peito ardia. Tudo o que eu queria era berrar, arrancá-la dali e fugir. Mas eu sabia que minha mãe cumpriria a ameaça. Então fiz a única coisa que poderia mantê-la viva. Dei um passo para trás. Olhei para Helena sem expressão. Ela significa nada para mim. O silêncio que se seguiu foi como uma lâmina perfurando meu coração. O olhar dela mudou. Algo se quebrou. A esperança morreu ali. Levem-na embora, minha mãe ordenou. E eu fiquei parado enquanto Helena era arrastada para fora do castelo, exilada para sempre da minha vida. O silêncio do castelo nunca foi tão ensurdecedor. Eu deveria me sentir aliviado. Foi isso que me disseram. Você fez a escolha certa, Richard. Ela teria sido sua ruína. Agora tudo voltará ao normal. Mas nada estava normal. Olhava para as paredes de pedra fria, para os corredores vazios, e tudo parecia morto. A única coisa que me restava era a dor. O peso do que fiz me esmagava a cada noite. Eu ouvia o eco das palavras que joguei contra Helena. Sentia o olhar dela me assombrando. Eu a destruí. O tempo passou, mas não levou minha culpa. Tentei me ocupar. Participei das reuniões do conselho. Me esforcei para parecer o filho obediente que minha mãe queria. Lady Vivian tentou se reaproximar, oferecendo palavras doces, mas eu as rejeitei com frieza. Nada mais me interessava. Foi quando Thomas Aldridge veio até mim. Thomas era meu escudeiro e, mais do que isso, o único amigo que me restava. Ele viu minha dor, mesmo quando tentei escondê-la. E uma noite, ele me trouxe a verdade que eu temia ouvir. Ela está viva. Foram as primeiras palavras dele ao entrar no meu quarto. Meu coração parou. Helena, ele continuou. Ela foi levada para um vilarejo além das colinas. Anne e Edgar a ajudaram. Está longe, mas segura. Fiquei em silêncio. Uma onda de emoções me atingiu de uma vez. Alívio, medo, esperança, desespero. Ela está bem? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Thomas hesitou. Está... sobrevivendo. Meu peito apertou. Sobrevivendo. Agradeci a Thomas, mas naquela noite não dormi. Se Helena estava viva, isso significava que ainda havia tempo.
Foi ali, naquela escuridão sufocante, que percebi algo óbvio. Eu não podia mais continuar vivendo. Já sim, eu precisava dela, e faria qualquer coisa para tê-la de volta. Eu sabia o que precisava fazer, mas fazer significava perder tudo. Passei a vida inteira ouvindo que meu título era minha maior riqueza, que meu nome era meu escudo, que sem minha herança eu não era nada. E por muito tempo eu acreditei nisso. Mas agora, nada disso importava. Na manhã seguinte, antes que a razão pudesse me deter, fui até os aposentos de minha mãe. Ela me esperava, sentada diante da lareira, trajando um vestido escuro como sempre, me observou entrar sem dizer uma palavra. Ela sabia. Você não pode impedir isso, mãe. Minha voz saiu firme, mas meu peito queimava. Ela soltou um suspiro longo, fechando os olhos por um instante. Richard, eu sabia que essa ilusão ainda não havia morrido. Não é uma ilusão. É um erro. Ela se levantou vindo até mim. Ela já se foi. Você precisa esquecê-la. Mas eu não esqueci. E nunca esqueceria. Eu renuncio ao meu título. As palavras cortaram o silêncio como uma lâmina. Vi sua expressão mudar. O controle frio que sempre carregou vacilou por um segundo. Então ela riu. Baixo. Cínico. Não, seja dramático, Richard. Eu não estou sendo. Ela me estudou com olhos estreitos, tentando encontrar fraqueza em mim. Mas dessa vez não havia. Se fizer isso, ela disse, não terá nada. Ao menos terei a mim mesmo. Foi nesse instante que compreendi que minha mãe nunca me amou como um filho. Ela amava o herdeiro, o futuro duque, e eu estava matando esse futuro diante dela. Então saia. A voz dela era fria como gelo, e foi isso que fiz. Naquela noite abandonei o castelo, o nome Devereux, a vida que me foi imposta. Eu parti com nada além da esperança de encontrá-la, e pela primeira vez em anos eu estava livre. Foram dias de viagem. A estrada era dura, o frio cortava e, pela primeira vez em minha vida, ninguém se curvava ao me ver passar. Eu não era mais um conde, não era mais ninguém. E nunca me senti tão vivo. Quando cheguei ao vilarejo onde Helena estava, já passava do entardecer. As casas eram modestas, de madeira e pedra, e o cheiro de pão recém-assado se misturava com o da terra molhada. Era um lugar simples, um lugar real. Caminhei pelas ruas de terra, observando cada rosto, até que a vi. Ela estava no campo, colhendo trigo, os cabelos soltos ao vento, a pele marcada pelo sol. Havia algo diferente nela, algo que eu não sabia descrever. Meu peito apertou. Ela não era mais a mesma Helena. Respirei fundo e me aproximei, mas, no momento em que ela me viu, o mundo parou. O olhar dela se fixou em mim, e por um instante nenhuma palavra foi dita. O vento soprou entre nós, levando memórias que não poderiam ser apagadas. Então, ela franziu a testa. O que está fazendo aqui? Sua voz não carregava raiva, mas também não carregava alegria. Apenas dúvida. Vim por você. Minhas palavras saíram baixas, quase frágeis. Ela soltou um riso seco, sem humor. Você demorou demais, Richard. Senti um aperto no peito. Ela estava certa. Eu a deixei para trás quando mais precisava. Eu sei, minha voz falhou, mas eu não podia ficar sem você. Ela me olhou de cima a baixo, percebendo minhas roupas simples, minha aparência desgastada. Então entendeu. Você abandonou tudo? Por você. O silêncio se prolongou e pela primeira vez vi hesitação em seus olhos. Ela queria acreditar. Não posso simplesmente aceitar isso, disse, cruzando os braços. Não depois de tudo. Então me deixe provar que sou digno do seu perdão. Ela não respondeu de imediato, mas então, pela primeira vez em muito tempo, vi um traço de esperança em seus olhos. A vida não se transforma em um conto de fadas da noite para o dia. Depois do reencontro, Helena não me aceitou de imediato. Ela queria tempo, e eu dei a ela. Trabalhei nos campos, lado a lado com os camponeses, sentindo na pele a vida que ela sempre viveu. Pela primeira vez, minhas mãos ficaram calejadas, minha pele marcada pelo sol. E foi ali, na simplicidade dos dias, que construímos algo novo. Não houve declarações grandiosas, não houve promessas impossíveis.
Apenas pequenos gestos, um olhar trocado ao pôr do sol, um silêncio confortável ao lado da lareira, um toque de mãos no momento certo. Com o tempo, Helena viu que eu não era mais o homem que a abandonou no salão do castelo. E um dia, sem aviso, ela sorriu para mim da mesma forma que sorriu no riacho. Na primavera seguinte nos casamos. Não houve coroas nem banquetes luxuosos, apenas amigos, vizinhos e o cheiro doce das flores silvestres. Anne chorou. Edgar me abraçou como um pai. E Helena, ela me olhou como se eu sempre tivesse pertencido ali. O tempo passou. Construímos nossa casa juntos, vimos as estações mudarem e pela primeira vez o futuro não me assustava. Eu não tinha um título, não tinha terras, mas tinha ela. E isso era o suficiente, porque no final riqueza alguma se compara ao peso da felicidade verdadeira. E lembre-se, o amor nunca fica longe, ele sempre encontra o caminho de volta.